Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer mais um episódio do Diário da Noiva. Eu já me casei, mas eu queria ainda trazer esse tema aqui pra gente fechar e encerrar com chave de ouro. Então o tema é quanto eu gastei no meu casamento. Eu espero muito que vocês gostem. Então se você tá se programando para casar ou se você só quer ter curiosidade mesmo sobre o assunto, continua assistindo até o final do vídeo que eu tenho algumas dicas legais para você. Antes de mais nada, peço desculpas pelos barulhos, porque meu marido tá mexendo no quintal, é bitorneira, é máquina de lavar, a luz tá piscando, então tá um caos. Mas eu queria gravar esse vídeo, então bora lá. Então antes, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu casamento, tá? Eu fiz uma colinha, por isso que eu vou ficar olhando aqui pra baixo. Eu deixei o máximo de informações possíveis pra comentar aqui com vocês. Então, sobre o meu casamento, ele aconteceu em novembro de 2024, então foi uma data até que ok, não foi uma data assim muito concorrida, até porque a gente teve apenas 5 meses para programar tudo e eu consegui alugar o espaço, né, mesmo faltando tão pouco tempo. Foi para 145 pessoas, né, 145 adultos, mais algumas crianças não pagantes. Então a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer escolhas conscientes de tudo, até porque a gente tinha pouco tempo e a gente queria evitar o máximo de dor de cabeça. Eu vou começar com os principais gastos, tá? Eu deixei anotadinho aqui na frente e depois eu comento também um pouquinho sobre os outros gastos, que eram coisas que a gente queria que tivesse no nosso casamento, mas que caso não tivesse, não ia impactar que a festa acontecesse. Então vamos lá. Começando aqui pelo espaço e o buffet para 145 pessoas. O nosso casamento ele foi no dia 23 de novembro e nós dormimos na chácara para o dia 24, né? Então o serviço de buffet foi para o dia 23, mas a gente pôde aproveitar o dia seguinte, né? A piscina, o campo de futebol, sala de jogos. E nós pagamos 15.675 para esses 2 dias. E agora eu vou comentar também o que nós tivemos nesse pacote incluso, né? Porque hoje em dia você consegue contratar esses serviços avulso, né? Então, um espaço em um lugar e o buffet em outro. Então, a melhor coisa que a gente fez foi pegar esse serviço, né? Esses pacotes que tinha tudo incluso. Então, o que tinha incluso e o que a gente não ia precisar correr atrás, porque já tinha nesse pacote. O DJ, assessoria, decoração e bolo, tá? Além do jantar. O jantar, ele influencia muito no valor, né, que você vai pagar ali no buffet, porque depende muito do prato. Nós escolhemos o lagarto ao molho madeira porque eu não sou muito fã de churrasco e a gente já ia fazer o churrasco também no dia seguinte. Então isso ajudou a baratear bastante. Sobre a decoração, como é um lugar que já proporciona tudo, é óbvio que você não vai ter aquele leque de opções de decoração, né? Mas dentre as decorações que tinha, eu fiquei super feliz. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês darem uma olhada. Agora, se você realmente quer flores naturais, isso e aquilo, você vai gastar bastante, tá? Eu não ligo muito pra isso, tá? Então, pra mim, super atendeu as minhas necessidades. E os outros serviços também que tinha incluso aqui, com o tempo que a gente não ia conseguir contratar em lugar nenhum, tá, gente? Porque alguns que eu entrei em contato, enquanto eu ainda estava fazendo orçamentos, não tinha mais horário, não tinha mais data, então é loucura. Próximo item, convites. Então, temos os convites dos padrinhos e os convites dos convidados no geral. Os convites dos padrinhos, eu fiz algumas caixinhas de MDF, inclusive eu deixei vídeos aqui no canal ensinando, mostrando quanto que eu paguei, quanto que eu gastei. Deixei o link dos materiais, então vale super a pena você conferir. E eu acho, gente, que padrinho tem que ter um presentinho mais bonitinho, né? Um convitinho mais bonitinho, mas isso é uma opinião minha, tá? Eu gastei R$ 280 e pelas minhas contas e pesquisas eu economizei mais ou menos uns R$ 400, tá? Fazendo eu mesma. Dos convites no geral, eu gastei R$ 150. Eu até encontrei alguns convites ali que tinham mais ou menos essa faixa de preço, mas eu não gostei muito, então eu preferi eu mesma fazer. Mas se você quer economizar um pouco mais com isso, vocês conseguem também fazer aqueles convites virtuais que você faz ali no Canva, né? E envia ali de uma forma direta para os convidados e tudo certo também. Próximo item, fotógrafo ou cinegrafista. Eu acho muito bacana vocês investirem em um fotógrafo. Nós pagamos R$ 4.000, então a gente tinha 2 fotógrafos e um cinegrafista. Se você não tem condição de contratar o cinegrafista, porque realmente o cinegrafista ele é o que é mais caro desse pacote, vocês investem nas fotografias, porque eu acho importante vocês terem fotos de recordação. Claro que vocês conseguem pagar menos que isso, talvez,
E eu vou até aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó, o que nós recebemos. Eu não contratei álbum, porque eu acho um gasto desnecessário em caso de você não conseguir ter esse luxo, digamos assim, nesse momento, porque é uma coisa que vocês conseguem fazer depois, né? Então aí veio algumas fotinhos aqui e o pendrive com o vídeo, né, que eu escolhi ali o cinegrafista porque eu queria o vídeo completo do casamento. E inclusive eu postei aqui no canal também, vocês conseguem assistir. E aí veio algumas fotos também, tá? Então todas as fotos também do casamento estão aqui. Próximo item, bar, né? Meu marido, ele queria contratar o bar, então nós gastamos R$ 3.600 com o bar. E ele comprou algumas cervejas à parte também, gastou ali por volta de R$ 2.000. Eu não tenho o valor exato de quanto foi isso. E isso é uma coisa muito relativa, eu coloquei aqui como principais, mas não necessariamente realmente vocês precisam disso, porque se o buffet já tiver, ok, mas se não tiver, é algo que precisa pensar, pelo menos para ter ali um refrigerante, um suco, etc. Os músicos. Eu coloquei aqui como principal, mas também não é o principal se você também tem o DJ que pode tocar as músicas ali para você, que era o que ia acontecer no nosso. Porém, a gente decidiu de última hora que queria os instrumentista que chama, para tocar ali ao vivo e foi a melhor coisa, gente. A emoção é completamente diferente e eu não mudaria nada, 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 nada. E nós pagamos R$ 2.100 por, se eu não me engano, 2 horas de festa. Próximo item, muito importante inclusive, é em relação ao cartório. Se você vai casar lá no cartório antes, né, do seu casamento ali de festa, você vai gastar também, tá, gente? Eu não lembro os valores exatos, mas eu coloquei aqui uma média, tá, do que vocês vão precisar. E o cartório nós gastamos R$ 530 mais ou menos, mais as certidões, porque vocês precisam de certidões atualizadas. Então nós gastamos ali uns R$ 80 mais ou menos, tá bom? Para ter as certidões. E presta muita atenção, porque você tem alguns dias para conseguir marcar o casamento depois que a sua certidão estiver atualizada, senão tem que atualizar de novo. É uma burocracia horrível. Próximo item é doces finos. Se você não chegou nessa parte ainda, não se assuste, porque é caríssimo, tá, gente? Nossa, doces finos é algo muito caro, eu realmente não tinha noção nenhuma. Como nós ganhamos, eu não vou ter o preço aqui para deixar para vocês, né, o valor de quanto nós gastamos com isso, mas eu tenho algumas dicas que eu ajudei ali participando, que economizou muito. Que foi mandar fazer alguns brigadeiros normais, né, esses tradicionais que nós conhecemos, um pouquinho maior, e também o beijinho com um pouquinho de Nutella por cima. Para dar o tchan final, eu comprei as forminhas na Shopee e ficou essas coisas lindas aqui, então vocês não precisam gastar horrores. Para complementar, a gente comprou também alguns docinhos finos da Cacau Show, que é muito mais em conta do que doces finos que você for encomendar por aí. E eu não vou saber os valores exatamente, mas eu acho que ficou por volta de 100 e pouquinho, sabe? Eu acho que ficou 350 doces no geral. E, gente, foi super bacana. Eu super aconselho vocês a verificarem os docinhos da Cacau Show. Eu não conhecia, mas é Cacau Show, né? Não tem como dar erro. Próximo item, traje dos noivos. Ambos foram aluguel. O do meu marido custou R$ 1.200, vou deixar uma fotinha aqui. E o meu foi presente, tá? Do meu pai. Então, eu não tenho os valores exatos aqui, mas vou deixar uma fotinha aqui também pra vocês. E por último, os convites dos pajens, que foi algo super simples. Inclusive, tem vídeo aqui no canal também ensinando. E com isso, eu gastei R$ 35. E é isso, gente. Toda essa lista que eu passei para vocês deu R$ 29.639. Vocês conseguem economizar ainda dentro disso? Super conseguem, né? Como eu falei para vocês, dá para optar pelos convites virtuais, dá para optar ou pelo fotógrafo ou pelo cinegrafista. Vocês conseguem ainda dar algumas adaptações aqui, mas ao meu ver, essas são as coisas principais. Vocês já conseguem fazer uma festa de casamento sem faltar nada. E agora eu vou falar para vocês mais alguns gastos que foram de coisas que a gente queria que tivesse no nosso casamento, consequentemente precisa, mas que não necessariamente vai impactar em ter ou não ter o seu casamento. Então, o primeiro item é o topo do bolo. Como eu disse para vocês, não necessariamente precisa, mas a gente queria, na verdade eu queria, né, que ele nem sabia, eu fiz ali uma surpresa. Eu queria uma miniatura nossa, né, embora lá já tinha a decoração no bolo fake e tudo mais, eu queria algo mais personalizado, inclusive tá aqui e hoje é a decoração da minha cama.
E eu não me arrependo porque eu gostei muito e eu paguei R$ 230 por essa minha miniatura. Então eu mandei todos os detalhes, né, do meu vestido, o que eu queria que escrevesse na plaquinha aqui, que era o diário de obra, né, que a gente filmava, o meu buquê, enfim, gente, saiu muito do jeito que eu queria. Então não me arrependo nem um pouquinho. Próximo item, porta-aliança, que custou R$ 89,90, né, que é esse bastidor que ficou super em alta, e eu não me arrependo nem um pouco, é a coisa mais linda de decoração que eu tenho aqui em casa, embora eu já limpei várias vezes porque mofa, mas não me arrependo, as fotos ficaram lindas, eu paguei R$ 89,90. Outra coisa, quadro cofre, que foi R$ 39,90, e é esse daqui, que eu utilizei ali para o momento da gravata, né, para a lua de mel dos noivos. Também comprei alguns chaveirinhos de gravatinha que custaram R$ 67,00, a urna que custou R$ 39,99 e os brinquinhos R$ 280,00. E a xícara R$ 100,00, entre xícara e docinhos, já vou explicar por quê. No momento ali da gravata, a gente queria fazer alguma coisa diferente do que só cortar a gravata ou só passar o sapatinho da noiva, então eu comprei uma caixa acrílica, eu acabei não tirando foto nem ensinando pra vocês como é que eu fiz, mas comprei uma caixa acrílica, mandei fazer os adesivos, né, com o nosso nome e o QR Code também. Nós vendemos algumas chaves, né, então eu arrecadei várias chaves lá, meu pai me ajudou nessa tarefa, então tinha mais de 80, 100 chaves, eu nem sei, e aí o pessoal depois tentou abrir a caixa acrílica e quem conseguiu abrir ganhou a xícara cheia de chocolate e foi bem bacana. Tem um trechinho desse vídeo lá no vídeo completo do casamento, se vocês quiserem assistir. Próximo item, cesta das floristas, né? Eu comprei 2 cestinhas, eu tive 2 floristas e nessas cestinhas eu gastei R$ 90. Inclusive, era uma cestinha muito linda, tá? Vou deixar a foto aqui pra vocês. Mas juro, era uma marmita, sabe aquelas marmitas de isopor? Toda enfeitada. Gente, ficou lindo. São coisas que a gente consegue fazer, sabe? Porém, eu não tive tempo pra fazer, senão eu teria feito, tá? Então, são coisas assim que precisa ter, né? Porque as floristas precisam de uma cestinha, mas que não necessariamente você precisa gastar com esse tipo de coisa. Próximo item foi o segurança das alianças, então ele precisou de uma maletinha, né, que viesse com o óculos e aquele cordãozinho também. E aí custou R$ 50,00, eu acho que eu comprei no Mercado Livre, se eu não me engano. Outra coisa foi a placa de bem-vindo, que foi algo que eu amei e foi pela Shopee também. Eu vou deixar aqui na tela. E nós pagamos entre placa e o suporte da placa R$ 70,75. Próximo item foi o buquê da noiva e o buquê de jogar, e eu gastei R$ 200 porque eu decidi eu mesma fazer, então eu comprei as flores e montei, e tem um vídeo aqui no canal também ensinando como é que eu fiz. Outra coisa foi as lembrancinhas de suculenta, essas foram as lembrancinhas que eu decidi dar no meu casamento, tem pessoas que optam por não dar nada e tudo bem também, e eu gastei R$ 169 nas suculentas, tá? Eu comprei 100 unidades e eu comprei lá na Leroy. Tem um vídeo aqui no canal também ensinando, ou seja, vocês já podem maratonar todos os meus vídeos aqui do Diário da Noiva. A única coisa que eu fiz foram as sainhas decoradinhas, imprimi e eu mesma cortei e fiz a montagem e foi super simples. Bom, aqui foram algumas coisas que eu gastei comigo, né, que foi o brinco, e eu gastei R$ 60 no meu brinco. O arranjo de cabelo também gastei R$ 60. O meu colar eu gastei R$ 100. Porém, eu super me arrependi porque eu não gostei dele no final, tá? Mas não vamos comentar sobre isso. A minha maquiagem custou R$ 200. O meu cabelo mais o teste de penteado custou R$ 600. Já posso terminar esse vídeo. Sim, foi uma loucura gastar R$ 600 no cabelo, foi uma loucura. Mas, como eu falei pra vocês, 5 meses para decidir, gente, foi muito difícil. Eu não conseguia marcar em nenhum outro lugar, porque não tinha mais horário, não tinha mais nada. E quando eu me deparei com uma profissional, eu fiquei com medo de não ficar do jeito que eu queria, porque não tinha muitas fotos de referência. E eu tive que optar pelo serviço mais caro, mas que graças a Deus no final deu tudo certo. Eu parcelei em algumas 1000 vezes e nada que isso não resolvesse. Já o cabelo do meu marido, né, o corte do cabelo dele, porque ele tem o cabelo comprido, mais a barba e tal, ficou em torno aí de R$ 90, se eu não me engano, eu não confirmei isso com ele. Minhas unhas custaram R$ 50, depilação 120, meus cílios custaram R$ 100, porque eu tive uma promoção de noiva.
Aqui volta para mais algumas coisas do casamento que eu tinha esquecido de colocar antes e ficou pro final mesmo. A plaquinha de uma das minhas daminhas custou R$ 29,90. Nós contratamos também uma cabine de fotos, então nós pagamos R$ 1.600. Comprei um hobby de noiva para tirar algumas fotos lá no salão e foi R$ 39,99. O chinelo da noiva também custou R$ 59,90. Compramos também para o momento da festa aqueles óculos para fazer aquela trend, eu mandei colocar alguns adesivos. Eu não lembro quantas unidades, mas nós gastamos R$ 350 mais ou menos. Para a saída dos noivos, nós compramos algumas pétalas e eu fiz também, tem vídeo aqui no canal, e eu gastei R$ 37,80. E nas lágrimas de alegria eu fiz também e eu gastei R$ 87,45 e eu também tenho vídeo aqui ensinando para vocês. Então é só conferir e agora vamos para os valores finais. Nesses itens que eu falei para vocês não essenciais, né, que nós incluímos porque a gente queria, nós gastamos R$ 4.957,84. Mas juntando todos os itens, né, tanto os principais quanto os não principais, nós gastamos ao todo, nesse geral aí, R$ 34.596,84. É claro, gente, que tem coisas que a gente pode ter esquecido, né? E a gente teve bastante ajuda também. Parte do valor que entrou, a gente ajudou a quitar também algumas coisas do casamento. Mas foi isso. Eu queria deixar esse vídeo aqui pra vocês, né? Porque serve até de uma lista, né? De um checklist do que vocês precisam ou de coisas que valem a pena vocês darem uma olhada. E se você pretende se casar, pensa nisso com antecedência, porque quanto mais tempo você tiver, mais tempo também você vai conseguir se organizar, se planejar, mais tempo também você vai ter para parcelar todas essas coisas, né? E muitas coisas vocês também vão conseguir fazer. Isso já vai economizar bastante, além de economizar o seu tempo e a sua saúde mental. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um likezinho que é muito importante e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Grande beijo e muito obrigada para você que assistiu o Diário da Noiva até aqui.